Noite importante, amém? Noite de Santa Ceia, glória a Deus. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, no nome de Jesus. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. E a partir do verso 11 diz assim, Lucas 15, acompanha comigo aí. Um certo homem tinha 2 filhos, amém? E o mais moço, quem? Qual dos filhos aqui está falando? O mais moço, o mais novinho, amém? Deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Ele repartiu por quem? Por eles, amém? Significa que o pai, ele não deu somente a herança do filho mais novo, ele deu a herança do filho mais velho também, amém? O filho mais velho também recebeu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pende-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. E reviveu, ou melhor, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas, as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Primeiro, eu quero começar pregando essa palavra para te fazer uma pergunta, só que essa pergunta você não vai responder agora. A pergunta é,
Em qual perfil você se encaixa? No perfil do filho pródigo que se arrependeu e voltou? Ou no perfil do filho mais velho que termina a história do lado de fora da casa do pai? Você não vai responder agora. Por quê? A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 7, versículo 7, assim: ora, sem contradição nenhuma, é o menor abençoado pelo maior. Geralmente o maior é o primeiro. Geralmente o maior é o primogênito. O maior é aquele que é o mais velho. Amém? E muitas vezes é o filho mais novo que, ou melhor, muitas vezes não, o filho mais novo aqui nessa situação, estudando esse texto, a gente começa a perceber algumas coisas. A gente começa a achar que o filho mais novo, ele é um qualquer, sem fé, que quer deixar o pai, que quer abandonar a casa do pai e quer ir embora para viver de qualquer jeito. Mas o texto aqui, querido, hoje, a revelação para você não é essa. A revelação para você é que se o filho mais novo, ele orou, vamos colocar como se o pai fosse Deus, aqui é a personificação ou a tipificação de Deus. O filho mais novo clamou ao pai que lhe desse a parte da herança que lhe cabia. E a palavra de Deus está dizendo aqui que o pai fez o quê? O pai respondeu-lhe a oração e deu o que ele estava pedindo. Porém, quando você é abençoado no lugar, querido, é muito difícil uma pessoa que está sendo abençoada no lugar, ela querer sair, ela querer ir embora, ela querer se afastar, ela querer uma outra vida diferente daquela. E eu não acredito que esse rapaz aqui, ele queria ir embora. O que eu acredito depois, vendo o comportamento do irmão mais velho, é que o irmão mais novo, ele sai da casa do pai por causa do comportamento do irmão mais velho. Ele decide que ele não quer, ele vai embora. Ele não quer continuar com o irmão mais velho. Ele não quer estar ali com o irmão mais velho. E ele não vai, querido, não é porque ele tem certeza, talvez por imaturidade, talvez porque ele não conhece, talvez porque ele não tinha ouvido nada ainda de fora da casa do pai. Então ele foi embora por imaturidade. Muitas vezes, querido, o filho mais novo cai para fora porque o filho mais velho está caído dentro de casa. Entende? Vai juntando tudo aí que você vai, já você vai saber. No começo da história, parece que o filho mais novo é o vilão, sozinho. Mas no final a gente percebe que há outro, também vilão, e um vilão pior ainda, que está disfarçado de servo de Deus, que empurra seu irmão para as garras do inimigo. Observe o seguinte, falar do filho mais novo, pródigo, a gente já ouviu um monte de palavras, né? Do filho mais velho também, mas nós vamos falar um pouco mais do filho mais velho hoje. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho, ele vive dentro de casa. Primeira coisa, o filho mais velho, ele vive dentro da casa do pai, mas o primeiro erro dele, ele desobedece os dois principais mandamentos da lei de Deus. Quem sabe quais são os dois principais mandamentos da lei de Deus? Lembra daquele que veio perguntar para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Aí ele responde, né, que está lá em Mateus 22. Ele responde, o maior mandamento é amar a Deus de todo teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Mas aí,
ele continua dizendo, falou, mas o segundo, semelhante a este, qual que é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse filho mais velho aqui, é a primeira coisa errada que ele faz. Por quê? Porque quando o pai chegou diante dele, ele pegou e falou assim, ó, veio teu irmão, ou melhor, o versículo 28, 29, ele respondendo, né, que o pai saiu para poder conciliar, o pai saiu para poder falar com ele. Aí ele responde para o pai o seguinte, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Querido, é impossível, ou melhor, é possível que haja dentro da igreja pessoas que servem a Deus, pessoas que têm uma vida exemplar, pessoas que não vivem envolvidas com coisas erradas, que não fazem coisas erradas, mas ela não honrar o pai que tem. É possível isso. É possível a pessoa ser boazinha dentro da igreja, mas ela não ama o pai de todo o seu coração e não ama o seu próximo como a si mesmo. É possível isso acontecer. Tudo que ela faz é por ela mesma. Ela não faz nada por causa de Deus. Ela não ora porque ela quer conversar com o Senhor. Ela não adora porque ela quer agradar ao Senhor, porque ela quer adorar ao Senhor. Ela não faz nada de errado, não é porque ela quer que o Senhor se agrade dela, mas é porque ela quer agradar ao Senhor, para que o Senhor olhe para ela e premie ela pelo que ela está fazendo. Ela passa a vida inteira dentro da casa do pai, fazendo, todo mundo olha para ela, até fala, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas ela não é. Por quê? Porque tudo que ela faz é para ela mesma. Ela não faz por outra pessoa. Então a primeira coisa, ela não ama a Deus de todo o seu coração. Ela não ama o seu próximo de todo o seu coração. Porque para ela tanto faz. Meu amado, você sabe qual que é o meu objeto de oração no último dia? Meu motivo de oração é para que a cadeira vazia que está do teu lado te incomode tanto, mas tanto que você não tenha paz nem para dormir. Por quê, meu amado? Porque quando o mundo conhecer o amor de Cristo através da igreja, o mundo vai se converter e vai declarar que Jesus Cristo é Senhor. Só que como que ou que essas pessoas vão descobrir esse amor? Através de mim, somente. Se vierem na igreja, se assistirem uma live pela internet. Não. É quando elas começarem, ou quando você começar a se relacionar com elas, de tal maneira, e você amar a Deus de tal forma, e ela como a si mesmo, que ela vai desejar conhecer o Deus que você está servindo. E aí não vai ser preciso nem você convidar, ela vai se convidar. Se ela tiver com vergonha de se convidar, ela vai te seguir, mas ela vem. Então, amados, alguns dias atrás, a pastora Lucilene pregou a respeito de que nós temos que gerar filhos. Nós vamos gerar de que jeito? Nós vamos gerar como? Não é só convidando, é dando um bom testemunho. E bom testemunho, querido, é quando as pessoas olham para nós e elas veem em nós que nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E como que isso vai acontecer? Quando nós estivermos servindo ao Senhor, estivermos no nosso trabalho, e vem gente oferecer coisa errada e você não aceita, e você vê coisa errada e você não compactua com isso. Não é fazendo o que esse filho mais velho veio fazer. O pai chega para conciliar. O pai chega e ele começa, olha, como que a pessoa vai falar com o pai?
Tem gente que a bênção está demorando, né? As coisas que ele está pedindo para demorar, começa a falar pelos cotovelos. Ah, porque Deus não gosta de mim, ah, porque isso, ah, porque... Quem é você para falar que Deus não gosta de você? Outra coisa do filho mais velho, ele vive na casa do pai, mas confia na sua própria justiça. Olha o verso 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Que espécie de louco chega diante de Deus e fala: Senhor, eu jamais transgredi o mandamento teu. Quem que é esse maluco que faz isso? Você sabe o que o filho mais velho tem aqui? Ele tem, querido, uma avaliação dele melhor do que a realidade demonstra. Ele se enxerga mais espiritual do que é. Conhece alguém assim? Ele é rápido em apontar os erros do irmão. Conhece alguém assim? Fazendo essas perguntas aí porque eu te fiz uma pergunta no começo. Perfil de quem que você se encaixa? Quando ele diz assim: este desperdiçou os teus bens com meretrizes, ele se vê melhor do que ele realmente é. Nós começamos o culto lendo, e vai ser o versículo do ano de 2024 é esse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você sabe qual que é o maior sinal de quem precisa diminuir? Ele fala mais dele do que de Deus. Tudo que Deus faz é por causa dele. Tudo que Deus apronta é por causa dele. Fui eu fiz isso, eu orei, eu jejuei. Aí Deus fez. É o atravessador de Deus. Você conhecer alguém assim, não precisa nem orar. Vai nele, fala: ora por mim, que ele é o atravessador de Deus. Aí Deus vai mandar ele entregar o milagre para você. Então ele tem uma visão dele mesmo, querido. Ele se acha o suprassumo da santidade. Ele está falando para o pai: ó, esse teu filho, ele se recusa a chamar o irmão de irmão. Quantas pessoas, queridos, saem da igreja? Esses dias atrás eu falei assim: tem gente que mais são os que estão fora da igreja por causa dela do que os que estão dentro da igreja por causa dela. Por quê? Porque fala pelos cotovelos, porque se acha melhor do que todo mundo. E as coisas não são assim, querido. Eu não estou falando aqui para você ser um medíocre, para você viver uma vida de inferior, não. É para você entender que não se trata de você, mas se trata do Senhor. Nós não estamos aqui por causa de nós. Nós estamos aqui por causa dele. Nós não estamos aqui porque estamos precisando de coisas. Nós estamos aqui por causa dele. Nós não amanhecemos vivos, por quê? Por causa de nós. Nós amanhecemos vivos por causa dele. Nós temos comida na mesa, não é porque a gente trabalhou, não. É por causa dele. Nós temos salário, não é por causa de nós, é por causa dele, amado. Choveu lá fora, está reclamando da chuva, não choveu por sua causa, choveu por causa dele. Quando não chove e está calor, reclama do calor. Está calor não é por sua causa, está calor por causa dele. Quando a igreja, né, porque eu me coloco nisso também. Quando a igreja aprender a glorificar a Deus por tudo, as pessoas vão desejar conhecer Jesus. Vão desejar conhecer esse Deus, vão desejar estar junto com a gente. Quando você aprender a glorificar, quando você aprender a olhar para as pessoas e aceitarem elas como elas chegam. Porque Jesus é assim que ele nos aceita. O problema é que a gente ora para as prostitutas se converterem, para os homossexuais se converterem. Mas nós não aceitamos eles aqui dentro. A gente não gosta que falem mal de nós. Mas a gente não perde a oportunidade de falar mal dos outros.
A gente quer que as pessoas nos ajudem quando nós estamos passando por situações difíceis. Mas quando temos oportunidade de ajudar, não fazemos. Porque nesse exato momento está acontecendo perto de você alguma oportunidade de você ajudar alguém. Mas aí o que você está fazendo? Está olhando para você e está dizendo, não posso agora por causa disso e disso e disso. Deus vai entender, quer que as pessoas entendam. Mas é só o teu calo doer que você vai querer que as pessoas também se condoam com você e te estenda a mão. E sendo assim, você não está sendo o filho pródigo que voltou e se arrependeu. Você está dentro da casa de Deus, mas está vivendo como esse filho mais velho. E o caldo ainda engrossa aqui, querido. Por quê? Porque ele vive na casa do Pai, mas ele não é livre. Ele não tem alegria em servir a Deus. Porque quem fica alegre em servir a Deus, querido, ainda que não receba o cabrito, o carneiro cevado, ele se alegra. Por quê? Porque é um privilégio servir a Deus. É privilégio servir a Deus. É privilégio, querido, você participar da equipe de louvor. É privilégio você estar aqui, ó. Como o Adriano está todas as vezes aqui. É privilégio, meu amado, estar lá na porta, recepcionando. É privilégio vir aqui no meio da semana ou no final de semana para poder ajudar os irmãos a limpar aqui. É privilégio, amado, participar das reuniões de oração. É privilégio para nós. O problema é que a gente não se sente livre. Tem um monte de gente que não se sente livre. Não, eu não quero. Não, eu não vou. Não é livre. Quando você é livre, meu amado, você se alegra com tudo na presença de Deus. O filho mais velho vive na casa do pai, mas para ele, quem está no erro, tem que permanecer no erro. Ele está dentro da igreja, olhando quem está lá fora, tem que morrer mesmo. Olhando quem está lá fora, não, tem que sofrer alguma coisa. Tem que acontecer. Tem um preso famoso aí, e teve uma época da minha vida que eu fiquei tão indignado com ele que eu orava assim, Senhor, mas eu não orava para ele morrer. Eu falei, Senhor, eu orava assim, Senhor, em nome de Jesus, tu sabes se esse homem vai se converter ou não. Se ele fosse converter, Senhor Deus, no nome de Jesus, abrevia o tempo, muda o coração desse homem, faz dele um ganhador de alma, como tu fez com Paulo. Mas se não, Senhor Deus, abrevia os dias dele também aqui na terra, porque está difícil. Aí orando assim, falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa por quê, querido? Porque eu orava, mas o meu desejo não era que o cara se convertesse. A gente precisa se alegrar com as pessoas que estão vindo. Elas não têm que permanecer no erro, elas têm que vir. Elas têm que ser ajudadas. Elas não têm que ser confrontadas, amados. O filho mais novo não tem raiz. Se você vai igual uma ventania desenfreada para cima dela, você vai jogar ele lá longe. Porque não tem raiz. Gente nova, os novinhos, você não chama atenção, você abraça. Ah, mas está fazendo um monte de coisa errada. Mas você não é juiz dela. Não foi isso que Jesus te mandou fazer. Sabe o que Jesus te mandou fazer? A mesma coisa que esse pai fez. Quando o filho apareceu ao longe, o que aconteceu com ele? Ele, avistando-o com o quê? O que significa compaixão? Compaixão. Com um olhar apaixonado. O problema é que se você analisar o teu coração, você é mais apaixonado o dinheiro que você quer ter, o carro que você quer ter, a casa que você quer ter, do que pelas vidas que Deus quer salvar. Interessante.
o filho mais velho, ele estava com um ódio do irmão mais novo, que ele nem chamava de irmão, esse teu filho, né? E é interessante, né? Quando você faz isso, esse teu filho, você sabe o que você está dizendo? Você não está desprezando ele, você está se desprezando, porque automaticamente você está falando assim, se eu não sou o irmão dele, eu não sou teu filho também. É isso que está falando para Deus. Aí você está falando para Deus assim, me trate como um que não é teu filho. Que não é teu filho. Aí, amados, olha só. Ele estava tratando o irmão com ódio e com indiferença. E ódio e indiferença é o quê? O que a Bíblia fala a respeito disso? Você sabe? Gálatas 5,17 fala do quê? Das obras da carne. É interessante, você não precisa abrir lá não. Olha só. Começa assim, as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia. Essas três falam a respeito de quê? De depravação moral. Aí depois ele fala a respeito do seguinte, ó, idolatria e feitiçaria. Isso é a respeito de quê? Vida religiosa. Aí depois, meu amado, olha o tanto, presta atenção. Inimizade, porfias, ebulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio. Tem a ver com sentimento. Como a quantidade é maior, dá para você imaginar o quê? Que o desprezo de Deus por quem comete esse tipo de pecado é maior do que pelos outros. E depois tem mais duas, né? Que é bebedice e glutonaria, que tem a ver com alimentação. Mas fala a respeito desse. Aí ele está lá com ódio do irmão. Esse teu filho. Ele não é meu irmão, ele é teu filho. Ele é teu filho, mas não é meu irmão. Não existe isso, querido. Não tem como isso. Ainda que tivesse mãe diferente. Irmão. Olha o que o filho mais novo, mais velho também vive na casa do pai, mas não tem comunhão com o pai. E também não se sente dono daquilo que é do pai. E o pai deu para ele a parte dele também. E ele não se sente dono. Você sabe o que significa não se sentir dono? É a pessoa que não tem alegria de vir na igreja. É a pessoa que não tem alegria de participar das reuniões de oração. Não tem alegria. Ela não se sente dono. E isso não depende de Deus, depende de você. Você que tem que se sentir dono. É seu. Ele já te deu. Ele já te chamou. Por isso que lá no capítulo 122, se não me engano, de Salmo, fala, é 122, esqueci agora, sempre falo ele, que fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Somente quem se sente dono daquilo que é do Pai pode dizer isso. Poderia, querido. 122, 122:1. Então, querido, eu poderia falar um monte de coisa aqui. Mas olha só, o filho mais velho, a última coisa que eu quero falar para você, ele vive dentro da casa do pai, mas ele não se apossa daquilo que o pai já lhe deu. Para a gente terminar, só existe uma forma da gente se apossar daquilo que o pai já nos deu, através da fé. Não tem como. A tua fé, ela não te leva a fazer o que Deus não pediu. Ela te faz fazer somente aquilo que Deus te pede. Só isso. O que é mandamento? Para a gente poder encerrar, abre lá. Deuteronômio 28. 28, verso 1 diz assim, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado
de guardar os meus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí o verso 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Entenderam? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quando alguém pede ajuda perto de você, e você estende a mão, você está ouvindo a voz do Senhor. Quando você ouve falar sobre dízimo e oferta, você está ouvindo a voz do Senhor. Quando você recebe um convite meu para você estar nos cultos, você está ouvindo a voz do Senhor. Quando você sai de casa para vir no culto, você está ouvindo a voz do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virá sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires. Quando ouvires. O problema é que tem muita gente querendo a bênção no momento que Deus não está falando, ou do jeito que ela acha que é para ser. E o filho mais velho, querido, o filho mais novo, ele estava perdido fora de casa. E o mais velho estava perdido dentro de casa. Nós precisamos nos precaver, não somente dos males de fora, porque geralmente cuidamos disso. Mas nós principalmente precisamos nos precaver dos males de dentro, para que a gente não seja privados de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque os males de dentro, quem cai para dentro, querido? A história do filho pródigo termina e o filho mais velho não está dentro de casa. Jesus depois não faz menção dele, se ele entrou ou não. Por que que isso acontece? Por que que Jesus deixou? Porque o pai, ele não tem mais o que ele não faz mais nada. Por quê? Porque tudo o que você precisa, Ele te dá. Ele te dá, Ele te entregou. Tudo o que você precisa, Ele te deu já. Só que, mesmo com tudo que Ele te entregou, tem gente que prefere agir de acordo com o seu próprio entendimento. Ele diz assim: eu não acredito nisso. Ele diz assim: não é bem assim. Ele diz assim: Deus vai entender. Ele diz assim: as pessoas precisam entender. Mas aí é só alguma coisa ruim acontecer que vai acontecer o quê? Ela muda o pensamento dela. Ela quer atenção para ela. E Deus está levantando uma nova geração de adoradores, querido. E a nova geração de adoradores, fique de pé, em nome de Jesus. A nova geração de adoradores, ela olha para si. Quero que você feche os teus olhos, em nome de Jesus. Antes de gerarmos os filhos, nós precisamos aprender a não abortá-los. Antes de gerarmos os filhos, porque Deus quer que a gente gere filhos para Ele. Nós precisamos aprender a não abortá-los. E para não abortar, nós não podemos nos comportar como esse irmão mais velho. Nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Oferecer para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos de estar recebendo. Ele está precisando de ajuda, ajude-o, porque se você tivesse
na mesma situação que ele, você gostaria de estar recebendo essa ajuda? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus, debaixo da poderosa mão. Porque nós, meu amado, a palavra de Deus diz, segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é você que se aprova. Não é você. Você não se aprova. O testemunho de maior eficácia que você dá não é contado por você, é pelos outros. Você não pode de maneira nenhuma chegar diante de Deus: Senhor, nunca transgredi uma ordem tua, porque nós pecamos todo dia. Nós precisamos acatar as decisões do Pai. O Pai decidiu receber o filho mais novo. O Pai decidiu. Foi o Pai que recebeu. Foi o Pai. Quem somos nós para reprovar as atitudes do Pai? Nós não somos ninguém. Oh, Jesus. As pessoas merecem misericórdia da mesma forma como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós precisamos ter comunhão com o Pai. Querido, a nossa vida com Deus não é um fardo. Por isso que Jesus fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve. A nossa vida com Deus não pode ser dolorida, sofrida. Nós precisamos ter alegria de estar na presença de Deus. Não podemos nos apressar a sair da presença de Deus, amado. Hoje é dia de Santa Ceia, meu querido. E a pergunta continua: em qual perfil você se encaixa? Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu comecei ouvindo do Senhor essa palavra e afirmando: eu me encaixo no perfil do filho pródigo que se arrependeu. E fui ouvindo, e eu comecei a ver que muito de mim não se encaixa no perfil do filho pródigo que se arrependeu. Se encaixa no perfil do filho mais velho. Talvez, querido, essa é a mesma sensação que você tem. Eu comecei a chorar na presença de Deus e comecei a dizer: Pai, tem misericórdia de mim, Senhor.